Sonho 907. Israel versus o príncipe da Pérsia. Recebido no domingo, 22 de junho de 2025. Uma nota. Quinta-feira foi um dia importante no Oriente Médio, com muitos eventos que se seguiram a este. Israel vem destruindo alvos iranianos. Ontem à noite, os Estados Unidos atacaram a instalação nuclear iraniana nas montanhas com 6 mísseis destruidores de bunkers de 13.600 quilos. Foi um ataque surpresa. O que alguns esquecem é que o Irã era originalmente chamado de Pérsia. Foi no Ano Novo Persa, em 21 de março de 1935, que o nome foi alterado de Pérsia para Irã. Comunhão. Querido Pai, obrigada por mais um dia aqui. Obrigada pela chuva fresca em um dia quente. Obrigada por uma terra pacífica para viver. Obrigada pela família e amigos próximos e distantes. Obrigada porque a esperança, a fé e o amor habitam naqueles que te amam e são teus filhos. Obrigada pelo meu sono e pelos meus sonhos. Pai, quando estou fisicamente enfraquecida e incapaz de fazer as coisas com minhas próprias forças, tu me sustentas, me guardas e me dás descanso. Bendito sejas tu, Deus, que cuidas dos seus filhos. Tu nos proteges e zelas por tudo que fazemos. Obrigada. Ontem à noite, os Estados Unidos ajudaram Israel bombardeando 3 instalações nucleares no Irã. Muitas pessoas das nações vizinhas chamam o Irã de culto da morte nazista. Os governantes patrocinaram atos horríveis contra nossos soldados, bem como contra o povo de Israel. Eles até patrocinam distúrbios e caos em nosso próprio país. Por 40 anos, este regime maligno continuou a clamar pela morte dos Estados Unidos e de Israel. Pai, por favor, que a tua vontade seja feita para que a tua grande colheita possa começar. Por favor, que este seja o início dos anos de paz antes que o mundo mergulhe em mais caos. Muitos dos meus sonhos têm um tema comum: confusão e cinzas caindo. Por favor, frustre os planos dos ímpios e não deixe o inimigo avançar contra os justos. Por favor, cure nossas nações e envie avivamento pelas ruas. Por favor, deixe os ímpios recuarem diante dos teus filhos. Por favor, deixe-os correr e se esconder. Por favor, cure-nos, ó Senhor. Eu tive um sonho na noite passada. Sonho 1. Preparando um lar digno da realeza. Começa. Eu havia sido contratada para preparar uma casa digna de um rei e sua rainha. A casa era uma casa de hóspedes em uma grande propriedade. O terreno era exuberante, com vegetação e flores. Essa vegetação era cuidada com precisão. Nenhum dos arbustos estava crescido demais. Nada ao meu redor tinha qualquer tipo de defeito. Quando me aproximei desta casa, mas na verdade me parecia mais com uma casa de campo, ela me pareceu mais imponente do que a maioria das casas em que já trabalhei. Percebi que ela foi construída com pedras talhadas. As pedras eram de pedra de Jerusalém dourada e branca. Eram tijolos realmente grandes, 60 centímetros por 60 por 1,20 m, e se encaixavam perfeitamente. As janelas eram lindas janelas de madeira pintada com uma bela pátina. Todas as janelas eram arqueadas. Ao me aproximar da porta da frente, fui recebida por um trabalhador. A porta à minha frente era feita de madeira artesanal. Era adornada com o mais fino trabalho em metal. As maçanetas eram de bronze forjado. Na lateral da soleira havia um pequeno pardal cantor de bronze. Este pardal cantor de bronze era algo de se ver. Ao puxar a corda presa a este pássaro de bronze, sua boca se abria e ele cantava para avisar a todos que um visitante havia chegado. A tecnologia para fazer isso, juntamente com o som que emitia, era realmente incomparável na Terra. Ao entrar nesta sala, fiquei completamente pasma. O piso também era de pedra.
O teto era alto, com cerca de 3,6 metros de altura. Havia também uma lareira de calcário que me deixou sem palavras. Fui até o trabalhador depois que ele me fez sinal para ir até lá. E o trabalhador perguntou: Então, você gosta? E a Irene respondeu: Sim, mesmo se eu pudesse projetar a casa dos meus sonhos na minha imaginação, não tenho certeza se faria algo diferente. É perfeita, é linda. Agora estou me perguntando como deve ser a casa principal. E o trabalhador responde: Você já esteve lá. E a Irene pergunta: Eu estive? E o funcionário responde: Venha, você vai projetar os móveis e as cortinas. E a Irene pergunta novamente: Quem é o rei e sua rainha? E o operário responde: Bem, isto é mais para a noiva dele. O noivo dela virá buscá-la aqui. Isto é um presente para ela. E a Irene fala: Uau, ele deve ser um multimilionário. E o trabalhador responde: Aqui, a riqueza não se mede em dinheiro. Riqueza e valor têm uma escala diferente. Agora, venha. Estes são os tecidos e designs que você pode escolher. Ele então me levou para uma sala com muitas janelas. Notei que haviam vários tecidos espalhados aqui e ali, além de um grande bloco de desenho sobre um cavalete. E o trabalhador fala: Agora você escolhe o tecido e o design dos móveis, e tudo será revelado neste bloco de desenho. Você pode então modificá-lo ou até mesmo começar do zero. Depois de terminar cada cômodo, basta sair dele. Ao sair, todo o ambiente estará pronto, exatamente como a sua visão no bloco indica. Fiquei de queixo caído de espanto. Fiquei realmente sem palavras diante dessa tecnologia incrível. E o trabalhador fala: Aqui, experimente. Comecei a pegar um lindo tecido de mohair azul esverdeado. Era como veludo e não pinicava como um mohair comum. Então, notei que a trama brilhava como ouro. Na tecelagem, a trama são os fios transversais em um tear por cima e por baixo, dos quais outros fios são passados para fazer o tecido. De fato, passei a mão sobre o tecido. Ele mudou de cor, de dourado para azul esverdeado em um sentido e depois de azul esverdeado para dourado no outro. Fiquei fascinada com aquilo. Então me lembrei da cadeira mais confortável em que já me sentei e uma que eu jamais poderia pagar. Era da coleção Cries, do São Francisco Design Center. Eu tinha ido lá anos atrás para trabalhar na casa de uma cliente e havia encomendado uma dessas cadeiras para ela. E a Irene falou: Já sei o que quero fazer. Vou transformar este tecido numa cadeira. Assim que eu disse isso, a cadeira da minha imaginação foi imediatamente esboçada no bloco. Ficou perfeita. Não vi necessidade de fazer nenhuma alteração na cadeira. E o trabalhador fala: Agora venha para a sala principal. Para minha surpresa, a cadeira simplesmente apareceu na sala, completa com este tecido incrível. Parecia exatamente o desenho no bloco de desenho da minha imaginação. A Irene fala: Não acredito nisso. Isso é. E fiquei sem palavras novamente. E o trabalhador pergunta: Incrível, né? Agora você tem muito trabalho pela frente. Vai ser perfeito. O rei lhe deu este projeto especificamente para a noiva, que também é sua filha ao mesmo tempo. Mesmo ainda em choque, voltei rapidamente ao trabalho. Concluí todo o projeto, até mesmo o design da cozinha, incluído bancadas, azulejos e acessórios. Tudo em tempo recorde. Então, percebi que estava sentindo falta das cortinas. Hesitei até mesmo em querer cortinas, dada a beleza incrível das paredes de pedra. Então, notei uma lixeira com a etiqueta Janelas. Meu coração disparou quando vi meu tecido favorito para esta aplicação. A Erin orando a Jesus: Senhor, para quem é esta casa? Quão abençoada será esta noiva? Peguei o tecido, era um lindo tecido escalamandre de linho.
Quando segurei contra a luz, decidi que parecia um pouco pesado demais para aquela casa. Então desejei que fosse mais arejado e em tons de azul, verde e dourado. Antes mesmo de terminar de suspirar, o tecido instantaneamente se transformou no que eu queria, ali mesmo nas minhas mãos. Lindo! Fui até as janelas em arco. Coloquei estas cortinas de amarração à mão sobre estes remates de bronze personalizados em forma de pássaro. Usei amarrações para manter as belas janelas à mostra. Os peitoris tinham facilmente 30 centímetros de profundidade, largos o suficiente para alguém sentar e espiar. E a Erin fala: talvez a noiva pudesse sentar no parapeito da janela enquanto espera o noivo. Haveria espaço suficiente para ela. Em seguida, adicionei flores em vasos e tigelas pela casa. Esta era agora a casa mais luxuosa que eu já tinha visto, além da casa de Jesus, é claro. Quando finalmente terminei, senti uma plenitude no coração. Era como se eu tivesse terminado o meu último trabalho. Sentei-me na cadeira e olhei ao redor. Ali estavam todas as coisas mais lindas que eu já tinha visto em toda a minha vida, todas reunidas em um só lugar. Todas as coisas que antes eram para meus antigos clientes estavam agora ali, na minha frente. Eu podia ouvir os pássaros cantando lá fora. A música então ficou cada vez mais alta. Haviam pessoas chegando. Ah, não! Eu não me sentia adequadamente vestida para receber os clientes. E a Irim perguntou: trabalhador, você está aqui? E o trabalhador respondeu, aparecendo instantaneamente: vejo que você ainda não está vestida. Venha, o noivo está chegando. Ele me levou para a sala de design e esboçou um lindo vestido branco. Depois que eu aprovei de todo o coração, ele caiu perfeitamente em mim. E a Irim perguntando: estou confusa. Por que estou de vestido? E o trabalhador responde: Erim, esta é a sua casa. O noivo está chegando. Ele está aqui, até na porta. Ouvi batidas e acordei. Sorri com a cabeça no travesseiro. Tu és bom, Deus. E o sonho acabou. O sonho a seguir foi da noite passada. Sonho 2. Entrevista para uma posição de professor. Começa. Eu era mais jovem neste sonho. Tinha acabado de sair da universidade e estava em uma entrevista para uma vaga de professor. Então, entrei no estudo de uma artista famosa e mais velha. Ela era muito conhecida e mestre em vários gêneros artísticos. Percebi então que estava na entrevista com outros 4 candidatos para a vaga. A artista focou a entrevista em nossos talentos e continuou eliminando professores em potencial, quando eles não correspondiam ao talento que ela esperava. Logo, eu era o último restante. Artista falando: bem, terminei a entrevista por hoje. Ela então começou a reunir seus pertences pessoais para fechar seu estúdio naquele dia. E a Irim perguntou: ei, espera aí, conseguiu emprego? E a artista respondeu: bem, você é ceramista? Consegue moldar cerâmica numa roda? E a Irim responde: não sou ceramista. No entanto, já fiz aulas de cerâmica. Você está procurando um professor, mas não me perguntou sobre minha experiência ou formação como professor. Aliás, nem perguntou aos outros. E a artista respondeu: no fim das contas, se você não tem conhecimento do meio, nem habilidade para executar a arte, como poderá instruir? Qualquer um pode ensinar. No entanto, para ser um verdadeiro instrutor, você precisa conhecer a jornada da criação, o caminho que leva ao conhecimento. Os sucessos e os fracassos, todos eles, formam um grande professor. E a Irene fala: bem, eu nunca fui muito boa em nada disso. Sei muito sobre um pouco de tudo. No entanto, nunca dominei apenas uma coisa. Isso significa que eu seria boa em ajudar os outros a encontrarem seu meio, seu caminho. No entanto, você tem razão. Eu fracassei mais do que tive sucesso na minha carreira. Eu estaria ensinando a partir de uma plataforma de fracasso. Comecei a reunir meu portfólio e referências.
Bem, obrigada por dedicar seu tempo para me considerar. E a artista responde: Erin, espere. O trabalho é seu. É seu. Qualquer um pode ensinar o que significa ter sucesso, mas só quem já fracassou muitas vezes entende o custo até o fim. A riqueza do meio está na jornada. E o sonho acabou. Assim que acordei desse sonho, percebi que tinha dormido demais. Deitei-me no meu travesseiro e me lembrei de tantas decepções. Haviam tantos obstáculos e portas fechadas. Tenho estado fraca ultimamente. Tenho andado esquecida e cansada. Tenho me sentido velha, mas talvez até mais velha do que sou às vezes. Pai, por favor, pegue meus fracassos e transforme-os em tua glória. Só tu podes nos curar e nos tornar inteiros novamente. Meu coração está sofrendo com a passagem do tempo. Embora o tempo seja teu, Pai, ele não está do meu lado. Por favor, não te esqueças de nós. Estamos ficando cansados aqui. Tenho passado por momentos difíceis ultimamente e preciso da tua ajuda. Por favor, traz a alegria de volta para mim. Meu coração tem estado sofrendo. Nesse momento, enquanto eu estava sentada na minha cadeira devocional, um grande grou passou voando pela minha janela. Era uma visão incomum por aqui. Na segunda-feira, o cardeal vermelho retornou, mas sem seu companheiro. Ficou o dia todo ligado e desligado. Também terminei minha última rodada de antibióticos para a picada do carrapato e consegui manter minha comida no estômago com um pouco mais de facilidade. Senhor, com os eventos proféticos que se desenrolam agora, teus filhos estão totalmente à tua mercê. Eu estava lendo Isaías esta manhã e tu me trouxeste ao capítulo 25, o capítulo sobre tu tragares a morte para sempre. Embora cada versículo de Isaías 25 seja impressionante, achei o 10º versículo bastante pertinente aos eventos turbulentos de ontem no Oriente Médio. Isaías capítulo 25, versículo 10 diz assim: Porque a mão do Senhor repousará sobre este monte, e Moabe será pisoteado no seu lugar, como se pisoteia a palha no monturo. Bem, o local nuclear no Irã, sob uma montanha, acaba de ser atingido por uma bomba destruidora de bunkers, a sucessora mais pesada da Moabe, também conhecida como mãe de todas as bombas. Pai, tu estás mostrando o teu poder. Pai, por favor, levanta-te e mostra o teu favor ao teu povo que te ama. Por favor, protege-nos do mal. E Jesus fala: Erim, sobe. Ele falou comigo mais uma vez enquanto eu estava sentada na minha cadeira devocional, e a sua voz era muito clara. E Jesus falou: Erim, estou aqui e estou com você. Não se preocupe. Lembre-se, eu estou acima de todas as coisas. Não há nada de novo sob os céus, entendeu? Muito em breve todos saberão que eu sou Deus. Eu sou quem eu digo que sou. Governantes perversos não existirão mais. Está escrito e assim será. Conforte-se com isso e entenda que esses eventos são permitidos para que as palavras dos profetas se cumpram e a vontade de Deus seja feita na terra como no céu. Com más notícias, é fácil se distrair e desviar a atenção do que é bom e sagrado. No entanto, lembre-se de que eu sou bom e santo, e aqueles que permanecem em mim não perecerão, mas terão a vida eterna. Erim, console-se com isso. Líderes malignos continuam com planos malignos, mas eu exporei cada um deles. Nem mentiras e ilusões os encobrirão. Minha justiça é justa e verdadeira. Os perversos não escaparão da hora do juízo. Agora, em meio a isso, ore. Lembre-se de guardar os meus estatutos. Ore pelos perdidos para que sejam encontrados por mim. Erim, eu não abandonei. Eu ainda estou com você. Venha a mim em todas as coisas e eu corrigirei o seu curso. Eu caminharei com vocês nessas batalhas e responderei às suas orações. Continuarei a enviar-lhes sinais e maravilhas. Enviarei meu exército de anjos para combatê-los em qualquer missão inimiga. Quando estiverem cansados nesta temporada,
descansem. Se o seu descanso não encontrar alívio, então ore. Pode ser que o inimigo esteja em reinos que você não pode ver e esteja te atacando. Então, novamente, ore, pois os planos do inimigo darão em nada. Tenha cuidado com tudo que você ingere nesta temporada. Tenha cuidado com tudo que você receber, especialmente se for oferecido por estranhos. Nem todas essas coisas são benéficas. Então, ore. Ore no espírito e até mesmo em voz alta, com cânticos, e eu lhe prometo que qualquer missão inimiga será frustrada. Mas um lembrete: eu estou aqui. Conforte-se, pois quando você orar por algo, eu responderei e enviarei cura. Isso não é só para você, mas também para outros. Abençoe os outros e você também será abençoada. Eu também abençoarei aqueles que o abençoarem. E isso é bom porque o inimigo anseia por vê-la amaldiçoada. No entanto, suas maldições continuamente recaem sobre ele. Erim, minhas promessas são verdadeiras e permanecem. Eu permaneço com você. Portanto, minhas promessas permanecem e nada frustrará a vontade de Deus, na terra como no céu. Alegre-se, pois estou aqui. E o sonho acabou.